Porque a igreja tem o propósito de prosseguir o trabalho missionário. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Quando consideramos o sacrifício de nosso Senhor, não podemos fazer menos do que enviar e apoiar aqueles que Ele chama como missionários. Os esforços das missões nunca estiveram livres de problemas. O único missionário perfeito foi Jesus, que veio para revelar a Deus e realizar nossa salvação através de sua morte e ressurreição. A tarefa missionária, no entanto, não é uma invenção humana, é o plano de Deus, do Deus vivo, que opera através de pessoas imperfeitas para se tornar conhecido entre todas as nações, tribos e grupos linguísticos. Como os desafios à missão de Deus vêm de dentro e de fora da igreja, devemos manter uma missiologia robusta que reflita o coração de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho até a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição do 13, a 13ª, estamos chegando na reta final. O propósito de missões. O texto áureo vai nos dizer assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A verdade prática vai nos dizer assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículo do 9 ao 14. Os objetivos da lição é apontar o alvo da obra missionária e 2, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Essa lição, ela só tem 2 tópicos, ok, professor? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide estará disponível no link aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o alvo da obra missionária. Subtópico 1, o fundamento da realidade salvífica. Acompanhe comigo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. O livro de Apocalipse revela as últimas coisas e definitivas. No capítulo 5, vemos as últimas coisas então que estão centradas em Cristo. Ele está rodeado por uma vasta multidão que está adorando. Esse capítulo coloca diante de nós o foco bíblico correto e a prioridade da missão de Deus, a missionária de Deus, o propósito no mundo. Vemos que a adoração é o resultado final da atividade missionária, que atingiu o mundo inteiro e todos os povos. Vemos que o missionário está diretamente ligado ao propósito final de Deus para todas as coisas, que é a adoração e a glorificação do Deus Trino por todos os povos. Esse capítulo nos ajuda a responder questões vitais, perguntas sobre o trabalho missionário da igreja. Por que fazemos missões? Porque é a nossa obrigação primária, porque é a nossa principal obrigação, porque é o que Cristo, Ele mesmo, está fazendo no mundo. Ele está buscando adoradores. Esse é o seu objetivo. Cristo chama homens de todos os povos, tribos, nações e línguas. É tudo para o seu louvor e honra. Isto
é missões. A razão última das missões é baseada no valor que Deus atribui à supremacia de seu grande nome e glória. Subtópico 2, um propósito global. Nossa visão para a igreja deve estar alinhada com a de Deus. Desde sua promessa a Abraão que todos os povos da terra seriam abençoados, até a magnífica revelação da humanidade redimida em toda a sua diversidade, o coração de Deus para a redenção, é claro, as promessas ao Redentor do mundo com menos acesso ao Evangelho estão clamando pela verdade. Sabemos onde a igreja não existe hoje. Temos estatísticas, temos gráficos e mapas destacando os lugares onde há pouco ou nenhum testemunho do Evangelho. Não podemos desconhecer essa informação, nem podemos estar diante do tribunal de Cristo e alegar ignorância. As realidades missionárias de nossa geração nos obrigam a alcançar os não alcançados. Uma igreja que negligencia as missões como seu propósito principal está negligenciando o próprio propósito de Deus. A sinopse do tópico 1 diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Tópico 2, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Subtópico 1, qual é a nossa disposição? O evangelho, o que devemos mostrar e pregar toda vez que tivermos uma oportunidade para fazer. Infelizmente, é fácil esquecermos que as pessoas precisam ser lembradas do evangelho ou ouvi-lo pela primeira vez. Então, o que fazemos? Não pregamos a mensagem do evangelho de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, é um versículo significativo para os pentecostais, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto informa não apenas nossa experiência do batismo no Espírito Santo, mas também o propósito principal para esse empoderamento. O avivamento pentecostal na virada do século XX levou a uma rápida expansão das missões globais. Continuamos comprometidos com o mesmo chamado de ir no poder do Espírito, levando a mensagem transformadora do Evangelho às pessoas que ainda não ouviram? Subtópico 2. Pois me é imposta esta obrigação. Paulo diz aqui no versículo 16 que não há motivos para se vangloriar no fato de que ele é um pregador do evangelho. Sua pregação surgiu não por causa da sua escolha inicial, mas ele diz: a necessidade está imposta sobre mim. Aqui ele está, obviamente, falando do chamado de Deus sobre sua vida. Isso foi emitido de forma dramática, logo após a sua conversão na estrada de Damasco. Ananias foi ordenado por Deus a encontrar-se com Paulo e impor-lhe as mãos para que ele recebesse sua visão. Ananias protestou e Jesus lhe disse: vai pelo teu caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, pois eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. O chamado de Deus sobre a vida de Paulo para pregar o evangelho foi dramático, isso é claro. É uma obrigação de todo crente pregar o evangelho. Cada membro do corpo de Cristo tem um chamado divino sobre sua vida. Paulo retrata cada membro da igreja como um membro necessário do corpo de Cristo, cada um dotado pelo Espírito Santo. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Todos somos chamados a servir em algum aspecto. Nosso chamado
pode não ser o mesmo de Paulo para pregar o evangelho. Nosso chamado pode não ser tão dramático quanto de Paulo, ou de Moisés ou Isaías, mas é tão válido e tão real quanto. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: pregar o evangelho é obrigação de cada crente. Para concluir, é evidente que Deus tinha um propósito de salvar um povo, não apenas de todas as nações políticas, geográficas, mas de todos os grupos de pessoas dentro dessas nações. Grupo de pessoas são povos distintos pela língua e cultura, para que tenham uma identidade distinta. Vamos seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselhe, repreenda e encoraje com toda a paciência e a sã doutrina. Deus abençoe você e a sua casa. Um Feliz Natal. Ah, mas Jesus não nasceu nessa data, não sabemos. Não importa, gente. Curta a sua família, ame-a. Isso é que importa, amém? Fique em união e comunhão com seus irmãos, amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo IBD. A paz do Senhor a todos.